much to prove. So all I can do, I believe in starting over. I can see that your heart is true. I believe in good things coming back to you. You're the light that lifts me higher, so bright to guide me through. I believe in you, and I don't mind if you want to hold on to me tight. You don't have to sleep alone tonight if you don't want to. And all I want is to know you're near. You're all I need here. I believe in starting over. I can see that your heart is true. I believe in good things coming back to you. You're the light that lifts me higher, so bright to guide me through. I believe in you. I know that there are times when you feel worthless, like all the love you get, you don't deserve it. Sometimes I feel my faith is just a burden on you. I believe in starting over. I can see your heart is true. I believe in love, you give me reason to. You're the light that lifts me higher, so high up in the sky. I think we're gonna fly. I believe in starting over. I can see that your heart is true. I believe in love, you give me reason to. You're the light that lifts me higher, so bright you guide me through. I believe in you. I believe in you. I believe in you. Whoa, you guide me through. I believe in you. Sunlight comes creeping in, illuminates our skin. We watch the day go by, stories of what we did. It made me think of you, it made me think of you. Under a trillion stars, we danced on top of cars, took pictures of the stage, so far from where we are. They made me think of you, they made me think of you. Oh, lights go down in the moment we're lost and found. I just wanna be by your side. If these wings could fly for the rest of our lives. I'm in a foreign state, my thoughts they slip away, my words are leaving me, they call me airplane, because I. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo? Ouvindo bem, boa tarde. Alguém me Ouvindo diz bem, aí boa um tarde. sinalzinho. Que tá Sim, boa tarde, tudo Tá certo? bom. Olha só, meu nome é Sabine, eu trabalho no IEL, tá? E assim como muitos de vocês, eu acho também, estou me experimentando aqui nesses ambientes virtuais temporários
tá? E eu tô vendo aqui uma galerinha bem legal chegando aí. A gente pediu para vocês colocarem, né, algumas da cidade, alguma empresa. Aí eu vou pedir até para a Paola, para a Mônica, para a Nath, que estavam recebendo vocês aí, me falarem um pouquinho dessa turma. Como é que tá essa turma aí? E aí, Paola? Tudo bem, o pessoal ainda está um pouco tímido. Vamos colocar aqui, Paola pessoal, tá de máscara. de onde vocês vêm. Um exemplo. Vocês estão escutando a Paola? Estamos ouvindo bem. Eu sou o Renato Eu da estou ouvindo bem. Altos e tô em Campinas aqui. Olha só, Campinas. Nosso time aqui tá bem bom, Sabine. Tem É, pessoal de várias partes aqui do Brasil, hein? Não só do estado, tá muito bom. que maravilha. Muito bom. Então tá. Sou Jones da Altos, sou de São Paulo. A Altos fica em São Leopoldo. Quem convidou foi a Clarice. Tamo junto, aí. Clarice, legal. Bem-vindos todo mundo aí. Tá? Muito legal. Bom, gente, a gente tenta, né, trazer para cá, para esse ambiente virtual, o máximo daquele sentimento de estar junto, né? Aquilo que acontecia naquele tempo do presencial, não sei se vocês lembram ainda. Então, eu vou pedir rapidinho também para vocês colocarem aqui no chat uma palavra que traduza como é que vocês estão se sentindo aqui, chegando agora. Como é que vocês estão? Pode ser? Aí eu vou acompanhando aqui, a gente vai acompanhando. Empolgado, curioso. Eu tô ansiosa. Estamos juntos. Expectativa boa. Muito bom. Curioso. Curiosidade é ótimo. Isso aí. Positiva. Tá todo mundo bem. Curiosa, tranquila. Coisa boa estar tranquila. Ressocialização. No virtual, ao menos. Curioso. Muita gente curiosa. Do meu time. Tranquila, adaptação. Isso aí. Vamos ver se vai rolar mais aí. Então, tá. Aprendizado. É isso aí. Estamos junto, como tá aqui, ó. TMJ, tá? Pessoal, não sei se vocês já conhecem o IEL, se é todo mundo que conhece o IEL, mas rapidinho eu quero falar para vocês que o IEL é uma das entidades que faz parte aqui do sistema Fiergs, tá? E junto com o SESI, com o SENAI e com o CIEPS, a gente trabalha pelos interesses da indústria. Né? Aqui no Rio Grande do Sul, o IEL trabalha com foco em três grandes áreas. Gestão de talentos para inovação e gestão de estágios, sistematização e gestão de inovação e desenvolvimento de liderança. Então, as nossas soluções até integram um pouco essas áreas, tá bom? E eu não estou aqui sozinha, eu estou com o time do IEL e aí, vou pedir para eles darem um oizinho para vocês também. Eu estou com a Paola aqui, né, que interagiu com vocês pré-evento. Pode dar um oizinho para nós aí. Oi, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos. Desculpe a pequena falha do link, mas acho que o pessoal já se achou. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Obrigado. Quem Boa sabe tá tarde. vivo, quem não sabe também, né? Estamos aí, estamos juntos. Esse é o nosso lema. E a Nath, a Natália também está aí. Oi, Natália, diz um oi aí. Oi, pessoal, sejam bem-vindos. A Nath vai nos ajudar a gerenciar o tempo aqui, olha a responsa. A Mônica também trabalha com inovação. Pode dar um Olá, oi. pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Tenham todos um ótimo evento. Acho que vocês vão curtir bastante. Isso aí, a Mônica tá de máscara, ó, tá aí dentro do IEL, né? Bem nos conformes. A Mônica que fez a ponte entre eu e o Bruno, né, Mônica? Você que é a culpada aí de trazer o Bruno hoje. E ela também vai nos ajudar com as perguntas, tá? E a gente tem o Cristiano também, que é o nosso guru de tecnologia. Ele que traz aí sempre as dicas para nossa equipe para a gente aprender. Cadê o Cristiano? Oi, turma, boa tarde. Muito feliz em poder estar aqui com vocês nessa tarde gostosa, quentinha hoje. E estou aqui para dar o apoio na parte técnica, então
Se qualquer pergunta que vocês queiram fazer sobre o Zoom, alguma coisa assim, que estão com alguma dificuldade, pode mandar no privado para mim, ou mesmo colocar no chat ali, que as gurias também encaminham, a gente tenta resolver, para que todo mundo tenha uma boa experiência aqui hoje com esse nosso bate-papo, tá? Então, de novo, sejam bem-vindos. Uma honra poder estar aqui com vocês. Isso aí, beleza. Ô, Cris, vamos aproveitar que tu tá aí no telão. Vamos fazer uma chamada para uma foto aí do pessoal, o que tu acha? Eu acho bem legal. Deixa eu só dar uns recadinhos, então, bem rapidinho antes. Marcel, tô barbudo, eu tô no modo, como é que é? Confinamento, né? Confinado. Olha só, pessoal, ali em cima no Zoom, para quem não está muito familiarizado, tem aqueles botões ali no lado superior direito. Speaker View, e tem os quadradinhos, vocês podem brincar com aqueles botões ali para deixar mais cômodo para vocês a visualização. Se vocês querem ver toda a galera aqui no mesmo quadro, ou se vocês querem ver só o apresentador, então vocês podem ir apertando aqueles botões ali como vocês desejarem, tá? Ali em participantes também, lá embaixo daí, tem o botão ali, quando vocês quiserem falar, tá? Para levantar a mão, para pedir para ir mais rápido, mais devagar. Tem vários ícones ali que vocês podem ir nos sinalizando também como é que está a apresentação, e na medida do possível a gente vai tentar atender ali as necessidades de vocês, tá? Então a gente tem esse recurso dos participantes também. E a gente vai tirar a foto agora, porque depois o povo começa a sair mais cedo, tem uma reunião às 18, né? O nosso evento vai pelo menos até às 18h30, dependendo de como vai ser o debate aí com vocês. Então vamos tirar a foto agora para garantir essa presença. Como a gente está com 3 telas, tá? Estamos em 55 participantes, eu vou precisar tirar 3 fotos. Então vocês vão dar o sorriso mais bonito de vocês agora e vou congelar esse sorriso aí. Quem puder, abra a câmera, evidente. Quem não puder, tudo bem, tá? E eu vou dar aqui a primeira foto, tá? Sorrisão, vão ser 3 fotos. Bora lá. Olha o meu aqui, ó. Só um minuto. Adorei a primeira foto. Espera aí que eu vou mandar lá para a Sabine já a primeira foto, senão eu perco essa foto aqui. E agora nós vamos para a segunda foto, e já é uma forma da gente, né, ficar fazendo ginástica aí para o rosto aqui, ó. Tá, o povo que está com câmera fechada aí na segunda tela, a maioria está de câmera fechada. Vamos abrir essas câmeras aí para a gente poder enxergar vocês pelo menos um pouquinho, pelo menos nesse primeiro momento aqui, ó. Sorrisão, segunda foto. Muito legal, muito obrigado. E tem mais uma foto, desculpa aí a demora. Eu estou aqui, tem gente chegando também para o nosso encontro. E eu estou admitindo o pessoal e, ao mesmo tempo, tirando foto. Que legal, né? Vamos lá, deixa eu ver como é que tá. Espera aí, aqui tem gente chegando. Show de bola! Deixa eu tirar a última foto aqui, então. Cadê aquele sorriso lindo? Feito, Sabine! Muito obrigado! Valeu, Cris. Valeu os modelos também aí. Pelo menos temos evidências concretas de que passamos por aqui hoje. Então tá, pessoal, sobre o evento Diálogos pro Agora, tá? Na era AP, antes da pandemia, ele costumava ser presencial e era chamado Diálogos para o Futuro. Só que o que aconteceu, né? Agora o presente e o futuro resolveram ocupar a mesma casinha, né? Tá tudo acontecendo tão rápido e a gente resolveu então fazer esse evento online e chamar de Diálogos para o Agora. Porque existem conversas importantes que a gente precisa ter e todos juntos a gente vai descobrir muito mais rápido, né? Como que a gente se adapta a tudo isso, tá? Então, a nossa ideia é sempre trazer temáticas aqui para a gente ir conversando, se ajudando, se apoiando, formando uma rede bem legal, tá bom? Então, o Cris, eu acho que já falou um pouquinho como vocês podem interagir. A nossa ideia hoje é a seguinte: vamos usar o chat aqui para que vocês coloquem perguntas, dúvidas e até assim, o que vocês estão pensando em relação ao que os convidados estão falando aqui. Ah, isso aí acontece comigo. Não, minha experiência é diferente.
ah, isso aí acho que tem sentido para mim, não faz sentido para mim, ou alguma dúvida que, né, que vocês têm em relação ao que está sendo falado aqui, vocês coloquem no chat e a gente vai integrando no bate-papo aqui, tá bom? Porque senão eu não vou parar mais aqui de fazer perguntas para eles e aí vocês não vão ter chance. No finalzinho, então, desses blocos aqui que a gente vai conversar sobre a temática, nós vamos convidar vocês para trocarem, para interagirem entre vocês. A gente vai colocar vocês em mini salas, aí, em salas menores, para a gente fazer um grande fechamento coletivo sobre tudo isso. Uma conclusão do evento juntos, tá? Então, deixa eu colocar aqui, eu vou compartilhar minha tela para colocar... Cadê minha tela? Vamos ver se vai dar certo. Acho que eu já estou compartilhando, né? Então, qual é o nosso tema hoje? A Bíblia, a gente tá ouvindo tua música. Tem uma música de fundo. Tira tua música aí pra gente. Deu? Aí. Oi. Valeu, obrigada, hein? Vocês estavam o tempo inteiro escutando a música e não falaram nada pra mim. Não, foi só agora. Só quando entrou agora. a apresentação. 11 segundos. Legal, obrigada. Então, assim, o nosso tema hoje, trabalho distribuído, o que os líderes e as equipes devem aprender com home office. Tá? A gente já está tranquilo, né? Eu, a Cris e o Bruno, a gente já se tranquilizou que nós não vamos conseguir nem esgotar o assunto hoje e muito menos passar alguma receita, né? Algum modo de fazer, porque não existe isso. Então, a ideia é realmente a gente ficar trocando aqui o que cada um já aprendeu ou que cada um quer explorar um pouco mais sobre o assunto. Então, falando especificamente desses queridos convidados que estão aqui, eu quero agradecer imensamente aos dois por terem aceito o nosso convite, tá? A Cris Meri, ela é diretora da Possibilitar, tem Possibilitar Desenvolvimento Humano. Ela tem mais de 30 anos, né, na área de RH, de coaching, desenvolvimento de pessoas. Ela está presidente da BRH Rio Grande do Sul agora. E ela não para, né? A Cris não para um minuto. Deve ter conseguido aí uma janelinha para estar aqui com a gente hoje, né? E até vou pedir licença, Cris, de te chamar Cris, porque para mim é mais natural. Eu tive o privilégio de conviver com a Cris durante 1 ano e meio, quando ela foi minha coordenadora na formação de desenvolvimento de grupos na SBDG. Então, assim, vai sair Cris mais naturalmente. Bem-vinda, Cris. Dá um oi aí pra gente. Obrigada, Dini. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, contigo, e poder contribuir um pouco com esse tema, que é um tema tão atual. Isso aí. Então tá. E o Bruno eu conheci, como eu falei antes, pela Mônica, né? Ele é designer organizacional, empreendedor, e ele é produtor do podcast Inovação Lado B. Quero dizer para vocês que eu já maratonei o podcast dele, né? Teve um dia que eu estava com uma pia imensa, cheia de louça, e aí eu coloquei o fonezinho e aprendi um monte com o Bruno. O Bruno, ele também vai ser nosso parceiro no ciclo de formação de jovens lideranças. Ele vai conduzir um módulo nesse curso, inclusive esse curso foi um sucesso, a gente acabou tendo que abrir 2 turmas, e o Bruno vai estar com a gente nas 2 turmas, né, Bruno? Bem-vindo, fala aí. Bom, obrigado, prazer também estar aqui, poder compartilhar um pouco da minha vivência sobre esse tema que, bom, se você maratonou lá, você sabe que é um tema que me agrada bastante, que é para falar sobre trabalho remoto. Isso aí, isso aí. Então, o Bruno vai trazer bastante do conhecimento dele também, principalmente com metodologias ágeis, né, Bruno, que é o que você vai conduzir no curso e com essa estruturação toda aí. Então, vamos embora. Deixa eu descompartilhar aqui. E só contextualizando um pouquinho, então eu queria deixar aqui algumas informações, trocar com vocês algumas reflexões que a gente tem feito em relação a essa temática também aqui no IEL, tá? Obviamente o trabalho remoto não é uma coisa nova, ele já vinha sendo discutido, algumas poucas empresas também já estavam
testando esse formato, né? E com a pandemia, então, fomos todos colocados sob condições extremas. A gente foi empurrado para dentro das nossas casas, né? E acabou que o home office parecia ser assim a única solução, a solução mais à mão e a solução mais óbvia, né? É claro que o home office não é a solução mais fácil, é mais viável para todos, né? Para algumas pessoas não é fácil, para algum tipo de atividade também não, às vezes até é impossível, né? E tem até uma pesquisa realizada pelo MIT, tem um Centro de Estudos para Iniciativas Digitais no MIT, que criou uma classificação, um índice, e colocou o Brasil em 26º lugar, numa lista de 30 países, conforme a facilidade, né, ou a maior dificuldade em se adaptar ao trabalho remoto. E tem uma série de fatores que impactam nisso. Esse índice, ele analisou 4 fatores. Primeiro, se o país já costumava praticar esse modelo. Depois, as condições de acesso e a qualidade da internet. A questão de famílias com filhos menores de 15 anos. E os tipos de atividade, né? Atividades que requerem maior aproximação física, atividades que requerem menor aproximação física. Então, esses 4 fatores impactam muito essa escolha desse modelo. E no Brasil, pegou bastante a questão das famílias com filhos menores de 15 anos. Me parece que nós temos 47% de casas com filhos menores de 15 anos aqui no Brasil. Então, é um fator muito importante. E também a questão do acesso da qualidade da internet. Mas muitas empresas a gente escuta, né, que estão tendo uma experiência super positiva com o home office e pretendem continuar com esse formato. Ao mesmo tempo, existe um entendimento muito forte a nível global de que podem acontecer mais rupturas como essa que a gente está vivendo agora. Seja por um Covid-20, seja por algum outro evento, um outro fenômeno da natureza ou do homem, enfim, podem acontecer novas rupturas. Então, os governos de vários países já estão indo atrás, né, para flexibilizar legislação trabalhista, para olhar um pouco melhor para a qualidade do serviço de internet e para desconcentrar atividades econômicas também, essa coisa de regionalização. Tá? As empresas também estão fazendo movimentos, estão olhando seus processos, estão revisitando, estão verificando novas tecnologias para ver o que dá para fazer para evitar a aproximação física, né? Tanto contato. Temos aí a realidade aumentada, a realidade virtual, inteligência artificial, enfim. E empresas também estão analisando a possibilidade de distribuir geograficamente as forças de trabalho, tá? Principalmente naquelas atividades similares, colocar em vários pontos. Então, se acontece alguma coisa num ponto, eu posso compensar com outro. Então, são fortes tendências. E a nossa pergunta aqui é, nós, trabalhadores, lideranças, empreendedores, como é que a gente vai aprender rápido a atuar, né, nessas novas formas de se trabalhar? Tá? Então, assim, trabalho remoto, até vocês me corrigem se eu estou errado, mas o meu entendimento, trabalho remoto é aquele trabalho em que a pessoa não precisa se deslocar até uma central, um espaço físico onde a empresa funciona e realiza o seu trabalho. Já o trabalho distribuído é quando a pessoa faz parte de um grupo, de uma equipe, de um time que trabalha no mesmo processo, no mesmo projeto, com o mesmo objetivo, só que essas pessoas estão separadas geograficamente e até em tempos diferentes, muitas vezes. Tá? Se eu falei bobagem, eu vou ser imediatamente corrigida aqui pelos nossos convidados. Mas então, aí eu vou começar a passar finalmente a palavra para eles. Eu vou começar com o Bruno, tá, Bruno? Ajuda a gente a destrinchar esse tema, se possível, fazendo um paralelo, né, com nossos modelos convencionais. E aí vamos falar um pouquinho de estrutura, lógica, o que tem por trás. Bom, vamos lá. Eu acho que, poxa, você fez uma introdução fantástica, assim. Aí você perguntou se está certo, né, a forma de entender a diferença entre trabalho remoto e trabalho, o time distribuído. Eu acho que tá muito correto, né? O remoto, até o mesmo home office, que é uma parte pequenininha do remoto, seria muito mais
mais o lugar onde a gente está trabalhando, e o distribuído tem muito, é uma discussão muito mais ampla, né? A gente está falando sobre estrutura que viabiliza times trabalhar distribuidamente, né? E é engraçado pensar que a gente vai discorrer com certeza isso aqui, é que quando a gente foi lançado ao remoto, né, a primeira reação, na verdade, foi uma reação natural, porque não haviam poucas empresas que se prepararam efetivamente para essa realidade, mesmo que, não que elas preveram, né, um distanciamento social, mas que elas se preparavam porque elas já estavam interessadas nessa coisa do distribuído, que era então conhecido como algo do futuro do trabalho, né? Quando foi lançado, né, a maioria das empresas, né, das organizações fizeram o quê? Tentaram emular o presencial dentro do remoto. E aí que a gente começa a ter grande parte dos desafios. E eu não falo só de empresa, a gente pode falar de outros setores, educação, enfim. E a gente percebe, e aí nessa hora que a gente começou a perceber que, não, pera, né? Uma coisa é o presencial, existem várias coisas aqui no presencial que a gente não consegue efetivamente emular no remoto, né? E aí, assim, não quer dizer que o remoto ou distribuído não funcione, né? Na verdade, é que a gente tem que readequar coisas para esse novo formato, né? No fim das contas, acho que é um pouco essa resposta. Quando você fala assim, beleza, mas da sua vivência, né? Qual que é para você a diferença entre o modelo mais tradicional e esse modelo mais voltado para esse distribuído? Eu gosto de falar assim que eu quero até contar um pouquinho rapidinho, né? Eu entrei no trabalho remoto, eu vou chamar remoto por hora, mas entenda como um conceito mais distribuído, mas eu entrei nesse meio de trabalho remoto depois de viver algumas experiências, né, presenciais muito intensas, de muito trabalho, de questionar muitas questões pessoais, inclusive valores meus. E aí eu fui convidado, num contexto onde não tinha distanciamento social, a trabalhar numa empresa que tinha um conceito chamado de Remote First. Ou seja, era uma empresa estruturada desde o seu princípio remotamente. O que isso quer dizer? Todos os processos, todas as estruturas, todos os acordos, todas as relações, elas foram construídas nessa relação remota, né? Ou distribuída. E não um lugar onde a gente havia um presencial e foi se adequando, né, ao remoto distribuído. Então, isso foi muito, muito mais fácil, eu falo tranquilamente isso, foi muito fácil, muito da minha intenção estar ali naquele lugar, né? E nesse momento eu percebi várias coisas que realmente não eram muito distintas, né? Uma das coisas para mim que eu acho que mais fortes até hoje de diferença nesse aspecto é em relação ao acesso à informação. Isso é uma das coisas que num modelo mais tradicional a informação ela costuma ser e quando eu falo informação, eu falo todo tipo de informação que circula dentro de uma empresa. A informação ela costuma ser o quê? Centralizada dentro dos seus domínios, né? As informações de finanças estão nos domínios de finanças, as informações de RH estão nos domínios de RH, as informações de operações estão nos domínios de operações. E muitas das vezes a interação entre essas informações acontece só no topo da pirâmide. Quem está na parte mais de baixo da pirâmide, ela não acaba não interagindo, né? Agora, quando a gente está numa estrutura nessa estrutura distribuída, começa que, geralmente, a estrutura ela não é tão verticalizada, ela é mais horizontalizada, porque não precisa mais criar 5 camadas de pessoas para você garantir essa comunicação, até porque no distribuído, no remoto, basta você mandar uma mensagem que você acessa, em tese, a liderança da empresa, né? Você acaba tendo uma distribuição maior e uma integração maior entre esses domínios e a informação passa a ser algo extremamente acessível. O que a gente quer dizer com isso? Toda e qualquer informação na empresa que eu entrei, toda e qualquer informação na empresa, tirando salário das pessoas, que isso é uma questão aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos isso é bem comum, inclusive, mas aqui no Brasil é uma questão legal, que não pode ser por questão de sigilo bancário,
tirando o salário das pessoas, todos os restos de todas as informações da empresa estavam disponíveis para as pessoas acessarem assim que elas quisessem. E esse acesso, mais importante de tudo, é que eles estavam num local que todo mundo já conhecia, né? A estrutura remota, a estrutura digital já estava preparada, né? A informação estava num local que era fácil, inclusive, de procurar. Então, o fato de você amplificar, né, dar acesso a essa informação, o que você cria? Uma vez que você está mais descentralizado, a gente está entendendo que as tomadas de decisões elas vão acabar sendo também, necessitam de maior descentralização. Então, a gente está começando também já a falar de autonomia. Para que uma pessoa tome uma decisão, uma das primeiras coisas, né, o ingrediente central de uma tomada de decisão é informação e conhecimento, né? Então, na estrutura tradicional, o fato da gente estar centralizando essas informações faz com que a tomada de decisão, ela muitas das vezes exija uma articulação muito grande entre as diferentes domínios para que a tomada de decisão seja feita. E por isso a tomada de decisão muitas vezes ela é muito longa, né? Numa estrutura descentralizada que está todo mundo junto e a informação está disponível, que é esse time distribuído, a decisão acaba sendo muito mais rápido. Mas aí a gente começa a entrar em outras questões. Tá, eu consigo confiar nas pessoas que estão aqui comigo para que elas sejam capazes de tomar essas decisões? A gente começa a entrar numa outra discussão, talvez a Cris fale até melhor do que eu sobre isso, né? Que é a questão da relação de confiança entre pares, entre lideranças e as pessoas, porque uma vez que a gente não consegue mais enxergar quem está efetivamente, eu vou chamar assim, quem está trabalhando, e eu digo enxergar quem está trabalhando, no modelo tradicional bom, eu vejo a pessoa lá na baia dela, então, em tese, ela está trabalhando. No remoto, inclusive, saiu até uma pesquisa, o pessoal fala que não lembro o número, mas entre 20% e 30%, uma pesquisa que saiu na Infomoney, inclusive, entre 20% e 30% das pessoas nas empresas estão receosas ou até um pouco ansiosas por não saberem se as outras pessoas da empresa estão trabalhando também. Então, ou seja, não é uma questão só da liderança, né? Mas, enfim, você começa a criar esses ambientes, cara, que você começa a ficar com... É muito mais incerto, é muito mais inseguro, você tem que confiar muito mais, você tem que dar as tarefas, as demandas são dadas e você não vai enxergar, você não vai ter o conforto visual de saber se aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas está trabalhando ou não em determinada demanda. Então, você vai vendo que são várias formas de atuar e de entender uma nova concepção de trabalho que até então a gente não foi preparado assim, para isso, né? Eu tô falando de vários pontos, lógico, para a gente ser muito mais exaustivo aqui e falar em muitas outras coisas. Mas eu sempre gosto de tocar autonomia, que vem junto com responsabilidade, confiança, informação acessível e o último que eu não falei, mas enfim, a gente vai falar um pouco sobre isso, que é um respeito, uma vez que agora a gente não é mais a pessoa lá na empresa, né? A gente nas nossas casas trabalhando em algum lugar. Mas enfim, deixa um pouco para a Cris aí, senão só eu vou falar. Quer comentar aí alguma coisa? Te veio algum link aí? Eu acho que o Bruno falou coisas muito interessantes e eu vou poder complementar algumas coisas, né, Bruno, que tu veio falando. Primeiro, a gente trabalha aqui, quando tu falou, né, que tu iniciaste com uma empresa que já era modulada de forma remota. Isso faz toda a diferença no que a gente está vivendo hoje. Porque aqui a gente inclui um elemento que é a cultura que nós temos. Nós tínhamos, a maioria das empresas, e aqui nós estamos falando para a indústria, que tem muito sentido nisso, nós temos um trabalho culturalmente presencial, em especial na indústria, né? Onde a gente percebia uma modelagem de gestão também que era exercido de forma mais do controle, né? O comando e o controle, onde os espaços das organizações ali efetivamente tu tinha que trabalhar, era esse teu objetivo. De uma hora para outra mudou esse paradigma, né? Até mesmo empresas, porque o home office não é uma coisa que aconteceu hoje, né? O home office sempre existiu, tá aí o Bruno falando sobre isso. Sempre existiu,
Talvez existiam empresas um pouco mais descoladas, em startups, ou empresas com muitos sites por todo o mundo, e daí isso aparecia. Só que agora aparece nessa empresa que culturalmente ele era presencial e que talvez ela entendia que não conseguia fazer a gestão, e de uma hora para outra a gente acabou tendo que fazer essa gestão. Então, acho que o Bruno fala muito claramente sobre a autonomia. Esta é o grande significado da liderança hoje, no modelo de liderança, onde ele tem que dar autonomia para o seu colaborador. A tomada de decisão pode ser conjunta, mas alguma coisa aquele colaborador vai ter que tomar a decisão, ele vai ter que tomar a decisão. Para isso, ele vai ter que explorar aquela situação para tomar a decisão. Então, o comando e o controle, ele não está na pessoa, ele está nas entregas que aquela pessoa vai fazer. E aí, falando ainda de modelagem, né, e muda o formato do trabalho. Porque como é que a gente controla as entregas? A gente controla as entregas de alguma forma como a gente estruturou aquele trabalho. Então, estruturas de trabalho por projeto são modelagens mais fáceis de controlar, porque ali tu tem o início, meio e fim, tu tem ali quais são os steps de entrega, tu pode cobrar aquele período de entrega, tu sabe quando é que tu tem que buscar o teu colega para poder entregar aquele processo. Então, tu estrutura o teu trabalho diferente. E daí eu arrisco a dizer que nós, em geral, não estávamos preparados para isso. Então, hoje nós estamos fazendo home office e aprendendo a trabalhar nesse formato, né? E com isso, assim, quando tu fala de confiança, né, Bruno? Confiança é a base das relações, vamos dizer assim, né? Que também é a base do trabalho, mas é a base das relações. Empresas que trabalham com mais índice de confiança são empresas que trabalham melhor com criatividade, com entregas mais autônomas, com empresas mais colaborativas, que hoje a gente está aprendendo, a colaboração ela está muito dentro do nosso meio virtual, né? E empresas com baixa confiança são empresas mais burocráticas, que precisam mais do controle. E se a gente for, eu sempre gosto de falar, porque eu acho que se a gente for falar de formato, nós estamos aqui numa tela com 50 e poucas pessoas, né? 63 pessoas agora. Esse formato que a gente está trabalhando agora, alguns com câmera ligada, outros só na escuta, a gente já tem pesquisas que mostram, né, que o fato das câmeras estarem desligadas, isso afeta, ajuda na saúde mental para alguns que não querem ficar exposto, porque aqui a gente escolheu um recorte para se mostrar, né? A gente está escolhendo um recorte para se mostrar. Em termos de liderança, é bárbaro esse momento que tu tá conhecendo o teu colaborador, a casa dele, como é que ele cuida dos filhos, como é que ele cuida do cachorro, como é que ele cuida do esposo, da esposa, tudo. Mas eu te mostro aqui um recorte de como eu tô vendo. A questão de poder, que é uma outra questão que talvez nessa Sabina a gente tenha que possa falar aqui, mudou completamente, porque aqui na tela plana o poder ficou distribuído. Aquela questão da confiança que o Bruno falou, que é quando a gente cruza o olhar, né? Quando a gente sente no olhar da pessoa o que ela está dizendo, é difícil a gente cruzar o olhar aqui. Porque quando eu quero olhar para você, eu quero que vocês me olhem, talvez eu tenha que botar o meu olho aqui na câmera, ó. Vocês vão estar me olhando, só que eu não vou estar olhando vocês, né? Eu não consigo cruzar o olhar com vocês. E isso, assim, isso tudo são nuances que afetam a nossa relação. Então, nós precisamos reformular o jeito que a gente está se relacionando. E se a gente entende que a liderança é o processo que acontece entre as pessoas e o contexto, aqui está a liderança, esse contexto mudou. Então, essa liderança mudou também. E é isso que a gente precisa fomentar. Que liderança é essa nesse trabalho distribuído, nesse trabalho home office? Que liderança é essa que está nascendo
e que nós todos estamos tendo a oportunidade de moldá-la, de formatar, porque nós estamos experimentando isso é novo para todos, né? De uma forma planetária, talvez é nova, então a gente está tendo uma trilha de aprendizado maravilhosa aí, que a gente pode explorar muito, e aqui o IEL está dando essa oportunidade para a gente estar discutindo sobre isso. Isso é maravilhoso, gerando conhecimento, gerando oportunidades de troca, maravilhoso. Eu conheci o Bruno nessa oportunidade, então isso é maravilhoso para a gente poder fazer a nossa trilha de aprendizado aí. Posso fazer um comentário, Sabine? Claro. 2 comentários, na verdade. Engraçado, você vai falando e você vai conectando as coisas, né? Então, vou fazer um terceiro comentário, vou começar por ele. Você falou que a gente acaba tendo que... Eu brinco com o pessoal... Hã? Tá abusando. Era um. Aqui a gente vai falando um monte de coisa. Mas eu brinco com o pessoal que a frase sinta-se em casa nunca foi tão verdadeira hoje em dia, né? Porque, na verdade, cada um tá na sua casa e todo mundo tá se sentindo em casa. Você falou do recorte, às vezes a gente não consegue nem fugir do recorte. Meu gato tá dormindo ali atrás, entende? E é muito engraçado, porque quando eu converso com as pessoas nesse ambiente remoto, nos lugares que são remotos, e o lance do Remote First que eu falei lá, a gente tinha uma abertura muito grande e, de certa forma, também um interesse muito grande em exatamente conhecer as pessoas, até mais do que o recorte, sabe? Existia, por mais que... Porque uma das discussões, inclusive, nesse distanciamento remoto, e uma das coisas que tem sido colocado por muitas pessoas a gente perdeu aquela coisa do presencial, da brincadeira, do relacionamento ali e tal, mas, na verdade, ele mudou de figura, né? Ele mudou de lugar, na verdade. Não é que a gente perdeu, a gente efetivamente não tem mais aquela brincadeira do escritório, a piada no cafezinho, mas a gente tem outras formas de manter um relacionamento e, na verdade, até com maior nível de profundidade. Uma vez que eu posso estar no meio de uma reunião, como isso já aconteceu em algumas vezes, e meu filho entrar aqui, tem 3 anos, e todo mundo parar a reunião e falar, não, que legal, seu filho e tal. Então, você vê que a gente acaba tendo, na verdade, uma relação até mais íntima. O que, bom, a gente não deixa de ter uma relação íntima com os nossos pais, nossos parentes, só porque a gente está distantes, né, fisicamente, né? Tem um pouco disso. Mas isso é um comentário, mas coisa que fica clara, assim, na fala que a Cris colocou no distribuído, no remoto, onde as pessoas estão distantes, as coisas precisam estar explícitas, muito mais do que implícito. Ela falou você não vê o olho ali na base de confiança, talvez a gente não tenha a facilidade, às vezes, para fazer uma leitura da linguagem corporal ou qualquer outra coisa. É mais difícil. Então, por isso que as coisas precisam ser mais explícitas. Tudo, em todos os aspectos. Processos precisam ser mais explícitos. Não pode ser aquela coisa que todo mundo fica só na palavra, tem que fazer assim, assim, assado. Não, tem que estar explícito, tem que estar escrito. Os acordos tem que estar explícito. A hierarquia, se é que ela existe, ela tem que estar explícita. Porque tornar isso explícito é tornar essa informação acessível e tornar mais fácil para as pessoas entender exatamente o cenário que ela está. Né? Só que é muito difícil, ainda mais para a cultura brasileira, trabalhar com a coisa do explícito, né? Porque a gente acaba colocando... A gente é muito no implícito, né? Tem aquela coisa do cinza ali que é bom, que tem muitas pessoas que trabalham bem no cinza, porque colocar o preto no branco, muitas das vezes, é um momento de gerar conflitos. E aí a nossa cultura brasileira infelizmente, e eu falo por mim também, é uma cultura que tem uma dificuldade para tratar conflitos. Mas, enfim. E outra coisa que também é legal comentar é que houve uma quebra, né, e tem a ver com as duas coisas, é que antes existia uma barreira muito clara da rotina pessoal da rotina profissional. Não digo nem da vida profissional, da vida pessoal, mas a rotina. E agora a rotina pessoal, ela está diretamente assim, grudada na rotina pessoal com a profissional. E isso é muito, muito interessante, porque eu brinco que, sei lá, teve uma vez que eu fui entrar numa reunião com o pessoal e meu filho fez cocô e a fralda, eu tinha que trocar a fralda. Sabe? Eu cheguei atrasado 15 minutos na reunião e não tinha o que fazer, porque a rotina minha rotina pessoal, ela tá dentro da minha vida, assim como a minha rotina profissional, e a gente acaba tendo que lidar com isso,
E aí a gente pode expandir essa discussão para das 8 às 18 ainda continua fazendo sentido nesse formato de trabalho? Porque a nossa vida profissional, nossa vida pessoal aqui em casa, ela não faz assim, ó, vou dar um pause agora, das 8 às 18, ninguém faz nada, família, cachorro, criança, nada vai acontecer para a gente poder trabalhar tranquilamente, que é o que a gente tinha até então, né? Então, a gente começa a entrar em vários aspectos aqui que a gente precisa ter clareza, né? No fim das contas, disso, para entender, tá, que formato de empresa, que formato de estrutura, que formato de processo, que formas de relações de trabalho a gente precisa criar, dado que a gente está exatamente nessa condição, sabe? Enfim, já... Não sei se eu falei outras perguntas que você ia fazer, mas eu acabo me empolgando. Mas é que o assunto, ele engata uma coisa na outra, né? Eu não sei se a gente já coloca alguns comentários. Mônica, tu quer colocar alguns comentários que já foram aí para dar uma lida em alguns? Acho que não dá todos. Posso falar sim. A gente teve um comentário da Lene, que vai muito com o que vocês estão falando, que a transição do presencial em absoluto para o remoto é um grande desafio, que a gente tem que adequar a cultura e isso leva um tempo. Eu acho que é um desafio para todo mundo isso, né? Esse tempo que demora, mas é uma nova realidade que a gente tem que enfrentar, né? Deixa eu só tirar aqui, que eu acho que está abafando muito. A Clarice, ela colocou que a gente tem que criar relações de confiança criar relações de confiança é essencial. Sem isso, não tem como criar vínculos. Só que também a gente teve um comentário que vem em contraponto um pouco com isso, que diz que foi o Renato que colocou, que ele diz que o home office precisa ter mais responsabilidade do colaborador e maturidade de entrega. A gente precisa atender os clientes. E ele vê que a dose entre P&D, engenharia e a fábrica, ela tem que ser um pouquinho diferente do que as áreas de apoio, como financeiro, fiscal, que seria mais fácil de implantar nessas áreas. Esses são os comentários que a gente tem. Eu até gostaria de poder abordar um pouco, né, Mônica, em relação a isso, que eu acho que quando nós estamos num processo de mudança, né? Quando a gente passa esse processo de mudança, a gente sai de um lugar e vai para outro. Necessariamente não tem que ser assim, né? Porque aqui, quando fala também, algumas funções não podem ser home office, né? Então, isso acho que é importante a gente ter clareza disso, que algumas funções exigem o presencial. E afora isso, não são todas as pessoas que têm perfil para isso. Até teve um comentário aqui também que falou sobre isso. Não são todas as pessoas que têm perfil. Tem pessoas que gostam de ir para um lugar e poder trabalhar por diversos motivos, ou porque gosta daquele contato com as pessoas, ou porque se concentra melhor trabalhando coletivamente, ou porque não tem condições de trabalhar em casa. Vamos entrar numa realidade que temos, talvez nós aqui tenhamos internet, tem uma boa cadeira, uma boa mesa, um bom computador, mas a gente sabe que tem pessoas que trabalham num banquinho de cozinha o dia inteiro, que a internet fica caindo, a produtividade vai lá embaixo, fica irritado, tem criança pequena, tá aí a Sabine que falou, né? Nós brasileiros que tem filho pequeno, realmente não tem quem cuide do filho e não consegue trabalhar. Hoje saiu uma reportagem no Jornal de São Paulo que falou que 71% dos executivos considera que o home office veio para ficar, 71%, então é um percentual altíssimo. Mas considerando isso, não só o desejo, mas as condições que as pessoas têm para isso, né? E também a atividade em si que precisa para isso. E para fazer home office ou não. E quando o Bruno fala também dessa questão da vida pessoal e profissional, nunca foi tão misturada como está hoje, né? Nunca foi tão misturado como está hoje. Mas o que importa não é das 8 às 18, importa é a tua entrega. Então o colaborador ele é muito mais protagonista hoje. A responsabilidade é da pessoa. O que talvez tinha até uma relação mais infantil do gestor com o colaborador, que ficava cobrando a entrega. Não importa se eu tenho que te entregar um trabalho amanhã de tarde, se eu vou fazer agora, se eu vou fazer na madrugada, se eu vou fazer amanhã de manhã, não importa.
no horário eu tenho que te entregar, é tua responsabilidade. E isso a gente trabalha uma maturidade no nosso grupo de trabalho, que eu acho que isso é super saudável para qualquer profissional, independente da posição que ele está ocupando. Isso cresce tanto o colaborador, as equipes de trabalho, como o gestor, porque é muito chato ficar cobrando uma pessoa algo que tu combinou, né? Então, isso é a maturidade da gestão, tudo que nós falávamos antes, agora mudando esse trabalho, o jeito de trabalhar, a cultura de trabalhar, está dando vazão a comportamentos que o gestor precisava assumir e que o próprio profissional tem que assumir, né? Que é a gestão da sua carreira, é a gestão das suas entregas, é a gestão da sua performance, coisas que a gente já vinha falando. Eu gostaria de juntar assim, tantas questões que eu tenho aqui. Vou tentar juntar só. Bom, alguém comentou aí que a gente não leva um tempo para a gente conseguir. Então, a gente está no meio do caminho, a gente está numa transição, né? E isso, para nós, o nosso cérebro entende como uma crise, uma ameaça. E a gente já comentou isso um pouco antes, né, Cris? Porque para o ser humano, quando ele está à frente de uma situação dessa, ele acaba se autocentrando, ele se protege, ele se defende, ele fica voltado para ele mesmo, ele está tentando manter o status quo dele aí, né, seguro. E quando a gente fala em colaboração distribuída, né, naquela outra ponta, que já está tudo funcionando, a gente pede das pessoas realmente execução, entrega, e essas pessoas têm que ter comprometimento e tem que ter também um ambiente de confiança, segurança psicológica que a gente fala tanto. Mas a gente ainda não está nem naquele ponto, a gente está aqui no meio. Então, eu, aproveitando um pouquinho disso que vocês já estão falando, mas assim, como é que o líder presta atenção nessas necessidades das pessoas agora na transição, mas também para conseguir formatar uma equipe que possa trabalhar de forma distribuída? Né? É pouca coisa que ele tem que fazer. Ou existe uma liderança distribuída? Olha, o líder já tinha um papel antes que era quase Deus no céu e o líder na terra, né? A gente já sabia que mais ou menos funcionava assim. Agora, então, ele está com esse desafio que é enorme. Mas, para mim, o segredo da liderança está numa skill que o Bruno falou antes, a comunicação. Se tu deixa claro a tua comunicação, se tu compartilha, se as pessoas sabem, as pessoas vão se engajando, né? As pessoas vão se apropriando daquela mudança, porque toda mudança ela passa pela ameaça e depois ela vai para a oportunidade. Toda a mudança, quando muda alguma coisa, ela afeta e se sente ameaçado. Isso é normal, não é nada doente, todo o processo de mudança passa por isso. Passa pela parte de resistência e quando ela chega na etapa de exploração, que vem a comunicação, quando a gente explora, quando a gente faz combinados, quando a gente ajusta junto, depois que vem o comprometimento. Então, esse é o papel da liderança, ele poder ter clareza, né, que é algo que ele está construindo junto com as suas equipes de trabalho. E se ele tem uma equipe madura, porque eu acho que essa modelagem também espera uma equipe mais madura, uma equipe que possa trazer, que ele possa conseguir acolher os sentimentos, porque eu acho que isso é importante também a gente falar, né? A gente fala muito de modelagem de trabalho aqui, nós temos um sentimento muito aflorado das pessoas nesse momento. Teve uma outra pesquisa que saiu da Innovation Center que falou duas questões que para mim foram bem importantes. A primeira, o que tu sente mais falta frente à pandemia? São das famílias e dos amigos. Nós somos seres sociais, né? A gente precisa estar junto com as pessoas. E uma outra pergunta foi, que sentimento tu tem frente a essa pandemia? Sentimento de medo, de incerteza, né? De insegurança, de não conhecer o que vem pela frente, são sentimentos que te deixam apreensivo. Então, o líder ele precisa acolher esses sentimentos. E esse sentimento não é só referente ao trabalho, é referente à saúde física dele, à saúde de um familiar, como é que vai ficar a escola dos filhos, como é que vai ficar a mãe dele que está talvez com mais idade, ou ele que é um grupo de risco. Tem uma série de coisas que atualmente
envolve o que é um trabalho distribuído também e o que tu vai fazer com isso frente à pandemia, né? Então, a gente sabe que ele precisa acolher isso. E também, depois que tudo isso modificar, passar, porque tudo passa nessa vida, né? Tantas coisas boas como as coisas ruins, ele vai ficar também com outros sentimentos, esse profissional. Talvez que não está sendo tão produtivo ou tão criativo em casa, eu prefiro estar em outro lugar. Então, assim, quando a gente fala de home office, não precisa ser home office, né? Pode ser qualquer lugar que não seja o lugar de todo mundo junto, né? Então, é isso que eu acho que a gente pode entender. Em qualquer lugar tu pode trabalhar, desde que tu tenha os combinados e tu tenha as entregas do que tu vai poder agregar valor naquilo que tu está fazendo. E aí, então, é muito da relação estabelecida entre o gestor e o grupo, entre o grupo com o grupo. Então, a relação, para mim, é a base, a cama para tu poder fazer tudo que tu vem fazendo daqui para frente. Não sei se o Bruno vai comentar, mas eu vou pedir uma licencinha, eu vou colocar uma enquete aqui na tela para a galera ir respondendo e depois a gente comenta também, para a gente conhecer um pouquinho tá rolando aí com a turminha. Mas, Bruno, se você quer comentar, continua aí, depois a gente coloca os resultados. Está aparecendo aí, tranquilo? Sim. Tá. Para mim aqui, vamos ver se eu vou responder aqui. Não, brincando. Mas é engraçado, uma coisa que eu queria comentar nisso que a Cris falou, recentemente eu tenho um hábito muito de buscar artigos, eu faço parte de algumas redes aqui, comunidades que falam sobre, né, liderança, design organizacional, enfim. E um dos temas que está muito, muito forte em muitos deles é falar sobre disponibilidade emocional, se é o termo mais correto que eu posso falar, né? Porque isso vai tá totalmente ligado a isso com o que a Cris falou, né? Porque a liderança, ela deixa de ser uma coisa também, né, de apenas esperar que a pessoa, né, o time produza, né, ele tem todo o trabalho de engajamento, mas muitas vezes a liderança, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, que é um momento, novamente, de incerteza, porque a gente está vivendo crise quase em todos os ambientes da nossa vida. É uma crise familiar, é uma crise social, é uma crise sanitária, é uma crise política, é uma crise econômica, é uma insegurança gigante de saber se muitas das vezes o seu trabalho vai estar ali do outro lado, se é que seu trabalho não vai, né, se a empresa não vai fechar, enfim. Então, esse caminhão de coisas, né, afeta diretamente o emocional das pessoas, né? E você, emocionalmente abalado, tem condição de trabalhar bem. Eu falo assim, eu dou um exemplo muito claro para mim, que é minha esposa, porque eu vejo, eu também tenho problemas que às vezes eu não estou emocionalmente bem no dia. Nessa pandemia, eu pelo menos estou vivendo vários picos, e eu vejo minha esposa muitas vezes vivendo essas coisas junto comigo aqui. E é claro, assim, que quando a gente não está emocionalmente bem, a gente está inseguro em relação até ao que a gente está fazendo, a gente não consegue performar. A gente acaba ficando ansioso, aí começa a fazer outras coisas, começa a se duvidar da sua própria capacidade. E aí, o que eu vi nesses grupos qual que é o papel da liderança ali? Como é que essa liderança vai chegar nessas pessoas e vai estar ali para elas emocionalmente? O quanto a liderança tem se preocupado, né? Ou até mesmo os pares, às vezes não precisa ser necessariamente uma liderança... né, uma função de líder, mas os pares estão ali para que exista esse conforto emocional, para falar, não, tudo bem, esse é o contexto, total, conversar, entender o que essa pessoa está sentindo, entender o que essa pessoa está passando. Eu não estou nem falando de pessoas, por exemplo, que às vezes tem na família uma pessoa que contraiu uma doença. Imagina a loucura que não deve ser. Algumas dessas, quantos temos aqui? 58. Com certeza alguns de nós passou por isso. Eu não passei, não sei dizer. Mas com certeza eu imagino que não deve ser uma situação lá muito agradável, né? Você deve ficar com né, achando que, poxa, enfim. Então, o quanto hoje a gente, ao longo do tempo, né, as lideranças e até o ambiente de trabalho, ele nunca foi aberto
para as emoções, nunca foi disponível para entender as emoções e lidar com as emoções, né? E o quanto a gente está tendo que mudar. E o mais interessante disso, que é o que a Cris também falou, isso não tem a ver necessariamente com remoto. Isso tem muito mais a ver com o contexto do que com a forma do trabalho. E se a gente expandir tudo que a gente está falando, autonomia, relação, processo explícito, qualquer coisa que a gente está falando, não tem a ver com trabalho remoto. Tem a ver com o ambiente de trabalho e pode ser claramente compreendido no trabalho presencial. É que, no fundo, é o contexto que está impondo mudanças nas relações de trabalho e que o remoto só evidenciou isso de uma maneira mais forte. E aí todo mundo parou e pensou assim, não, pera, essa relação de trabalho que a gente tem hoje, a forma como a gente se relaciona com o trabalho hoje, parece que não tá legal, né? Acho que foi muito disso, assim. Só esse comentário. Acho que até vamos ter que aprender novos caminhos no cérebro, né? Para a gente conseguir se comunicar. E mesmo que a gente esteja no virtual, a gente vai precisar ficar até mais íntimo, talvez, né? Aqui, vocês estão conseguindo enxergar os resultados da pesquisa, da enquetezinha? Vejam que na pergunta de se você recomenda o home office como formato de trabalho, que até foi a Cris que sugeriu, né, Cris? Não tem nem não aí em 58 pessoas, né? E está muito junto aí o sim em algumas situações, que a gente comentou aqui, né? Que não são todas as atividades que podem ir para o remoto ou para o home office. Depois a gente perguntou também o quão próximo você está hoje de um modelo distribuído de trabalho. 3% estão muito longe, 21% estão distantes, mas tem uma galera, 68%, que se considera muito próximo do trabalho distribuído, só tem que aprender mais. E tem um pouquinho aí de gente que já pode até nos ajudar compartilhando aqui como é que a gente já atua nesse modelo, né? Não sei se vocês querem comentar ou alguém quer comentar alguma coisa sobre a enquete, alguém dos participantes também. O microfone está aberto. Cri. Bruno e Cris, vocês querem comentar alguma coisa da enquete? Eu só queria poder trazer um pouco quando fala ali que as pessoas recomendam ou em que situações, que eu acho que é essa facilidade que a gente teve, que eu acho que foi o grande ganho dessa mudança de não ter saída, né? Na verdade era isso. Quem podia trabalhar fora do seu local de trabalho teria que trabalhar fora do seu local de trabalho. Então foi uma imposição. E aí a gente provou. Daí depois que prova, fica difícil dizer que não, né? Porque a gente realmente, tem pesquisa que a gente trabalha de 3 a 4 horas a mais. E eu estou vivendo isso a menos, né? De 3 a 4 horas a mais a gente vive. Era o tempo que tu te deslocava, que agora tu está investindo aí no trabalho, né? Então, o home office, ele facilita mesmo a tua produtividade se tu tem essas condições básicas e por isso que talvez as pessoas podem se sentir recomendando, né? E eu queria puxar também um pouquinho quando o Bruno fala dessa questão das equipes, desses vínculos, né? A gente sabe que eu acho que isso interfere bastante também, né, Sabine? Como é que a gente trabalha a produtividade, o resultado das nossas equipes de trabalho, né? Pessoas iguais, né, com experiências iguais, elas já começam produzindo muito bem, porque a gente se entende no olhar, a gente sabe como é que a gente vai fazer, então assim, a gente tem vínculo, então ela são equipes muito mais propícias para criar vínculos. Só que essa produtividade, ela inicia bem e depois ela vai caindo. Porque quando eu sou igual ao outro, a gente não tem um espaço de gerar conflito, de gerar diferenças de ideia, de complementariedade. Então, equipes diferentes, que têm experiências diferentes ou que têm até jeitos diferentes, ela pode iniciar com menos vínculo, que foi o que o Bruno falou, pode iniciar com menos vínculo. Só que depois, com o tempo, ela vai crescendo porque ela vai aprendendo a trabalhar junto e vai aumentando a sua produtividade, aumentando
o seu resultado. Então, eu acho que isso, nesse trabalho remoto, a gente tem que cuidar também. Como é que estão as nossas equipes? São equipes que têm vínculo já, ou a gente precisa colocar alguns elementos diferentes nas nossas equipes que possa gerar algum desconforto, mas isso vai fazer o grupo crescer, se desenvolver, se complementar, né? E por isso que algumas pessoas têm mais facilidade de trabalhar remotamente, outras pessoas têm menos dificuldades. E talvez isso possa fazer os nossos grupos crescerem ainda mais, até por essas diferenças de sentimento, né? Então, assim, ó, vínculo é muito bom. Eu adoro ter vínculo com as pessoas. Mas vamos lá, para os nossos resultados serem mais crescentes, nós precisamos ter pessoas diferentes de nós. Porque pessoas iguais basta um, né? Porque não precisa ter várias pessoas iguais, a gente tem que ter pessoas que diferem e que promovam a gente discutir, conversar, trocar, engatar um papo no outro, que nem eu e o Bruno aqui, porque nós somos diferentes, né? Então isso vai, porque se ele disser tudo que eu já disse, eu não tenho porque repetir, né? E assim a gente vai. Então acho que isso também, acho que vale a gente poder acrescentar e o líder ter que observar, então, né? Quando ele acredita no home office, ele observar que time ele tem. Eu convidei vocês dois, certinho, para se complementarem. Fala, Bruno, você ia falar? Agora eu fiquei até sem palavras. Ah, não, Bruno. Mas é isso mesmo que a Cris fala, sabe? E aí, então, complementando na fala dela, aí eu jogo uma provocação, né? O quanto os nossos ambientes de trabalho, independente deles serem presenciais ou remotos, distribuídos, o quanto os nossos ambientes de trabalho estão preparados para essa diversidade. Quantos ambientes de trabalho, eu não estou falando apenas de liderança, né? Eu estou falando do ambiente como um todo, né? O quanto o ambiente de trabalho ele gera esse respeito, que é o que eu falei lá atrás. O quanto o ambiente de trabalho ele gera essa segurança. Porque uma das coisas que, pelo menos na minha vivência, por trabalhar com inovação há um tempo, uma das coisas que, inclusive, conversei com algumas pessoas a respeito disso, inclusive nas entrevistas que eu fiz lá no podcast, é justamente isso, né? Como o ambiente de trabalho, muitas vezes, e as pessoas como um todo não estão preparadas para a divergência, para o conflito e principalmente para o erro. Porque o que a gente está falando aqui é de permitir que a gente possa errar. E quantos ambientes de trabalho hoje estão preparados para o erro, né? Porque a gente foi meio que condicionado a entender como erro como algo a se evitar, né? O modelo tradicional de trabalho, sei lá, de relações no trabalho, ou da forma como as empresas se estruturaram, na década de 80, 90, era que assim, não, cara, hoje a gente acerta, ou errar não tem espaço. Só que inovação, criatividade, né, exige exatamente isso. Exige erro. Claro, não vamos sair errando só para achar que a gente está inovando, mas saber errar e quando errar, ter o conforto e a segurança de que aquele erro não vai ser tipo, a pessoa vai ser penalizada por aquele erro, né? Por aquele momento que ela talvez tenha feito algo que não deu certo, né? Porque ninguém quer, impressionantemente, mas ninguém quer, poucas pessoas querem falar do projeto que fez e deu errado, né? Ninguém quer chegar lá no chefe e apresentar o projeto errado, né? Todo mundo quer chegar no chefe e apresentar o projeto que deu certo. Só que a gente aprende mais com acerto ou com erro, né? Quando a gente está falando de aprendizado. Eu acho que vem muito ali também a cultura, né, da empresa, aquilo do jeito que a gente faz, o que é punido, o que é recompensado. E aí, uma última perguntinha antes da gente ir para a discussão, eu ia colocar um pouco esse assunto de cultura também, porque vocês até comentaram antes que as pessoas em suas casas é que agora estão, vamos dizer assim, comandando aí o dia a dia, né? Então, elas não estão mais sob aquelas fortes influências dos símbolos, dos ritos, enfim, daquelas, né, referenciais, aqueles todos visíveis. E aí a empresa, ao mesmo tempo, precisa ter uma cultura consistente, mas também precisa abrir espaço agora para o que está vindo aí com todas essas pessoas no distribuído. Como é que se lida com isso? Como é que fica a cultura?
eu diria, né, Sabine, que a cultura ela vai permanecer, né? Porque a cultura é o jeito que a gente faz as coisas, um comportamento padronizado que vira verdade. Então, talvez a cultura vai ser nós termos aquela reunião, aquele rito, né, de ter uma reunião diária, né? A reunião talvez seja mais produtiva agora, pode ter mudado, né, o rito, mas a reunião de compartilhar essas informações era um valor para aquela organização. Então, agora nós vamos mudar o jeito de compartilhar. Ao invés de fazer aquelas reuniões presenciais, nós vamos fazer reuniões à distância. Mas o valor de compartilhar decisões, de compartilhar informações, ela permanece. E isso vai permanecer num trabalho remoto também. Então, a cultura e muita responsabilidade da cultura é da liderança. Obviamente, como a liderança que modela essa cultura, vai ser uma cultura talvez diferente, vai ter coisas diferentes, né? Mas vai se manter alguma cultura que sirva para esse contexto. Então, a cultura das empresas, ela é a que dá sentido para as empresas, né? Porque se a gente, por exemplo, sei lá, uma pessoa que tem um emprego, né? O que faz ela sair de um lugar e entrar no outro se tiver o mesmo salário? Vamos entender, coisa mais concreta. O mesmo salário, os mesmos benefícios. O que ela faz sair daqui e entrar aqui? A cultura. É a cultura que vai fazer ela estar mais identificada com uma empresa que outra empresa, né? Então, a cultura, ela vai acontecer. Talvez vai mudar um pouco, porque mudou o contexto, mas ela vai existir uma cultura de acordo com esse contexto. Não tem nem como discordar. Você perguntou uma coisa que você falou, e eu concordo justamente nesse sentido, né? Que você fala, como é que a gente vai ter uma consistência, né? Porque a consistência ela não está nos símbolos e nos rituais necessariamente, mas principalmente nos valores e mais ainda nas atitudes, né? Que o modelo do Edgar Schein, né? Que eu nunca lembro o Artefato, valores casados e esse aí. E pressupostos básicos. Eu gosto de brincar que é o que se vê, o que se fala, o que se faz, né? Uhum. E a cultura em si mesmo é o que se faz, né? A forma como a gente faz aqui. O que se vê, que são símbolos, ele é muito legal no presencial, inclusive. Isso é uma crítica, eu até já escrevi um texto falando sobre isso, que assim, tem muita empresa que foca tanto nos artefatos, no que se vê, para mostrar a cultura que se tem ali, só que ela não vive aqueles artefatos e não vive aquela missão, os valores, o propósito que é falado, né? Eu vivi em startup exatamente assim. Startup esse é um caso clássico de ter piscina de bolinha, de ter videogame, de ter não sei o quê. Mas ninguém pode brincar no videogame, ou se você está lá no videogame, as pessoas vão saber que você estava lá no videogame. Então, assim, entende? O que adianta você ter o artefato, sendo que no fundo, o que tem ali é a atitude das pessoas que é o que conta. E no remoto, isso não altera. Eu diria até que o remoto, ele torna isso mais evidente. Porque, no fim das contas, o artefato, ele acaba sendo até um ruído. Que você acaba meio achando que é uma coisa, e o que a Cris falou é verdade, as pessoas mudam por causa da cultura. E às vezes ela vai numa empresa, vê a piscina de bolinha, vê a sala colorida e fala, poxa, esse lugar aqui é legal, então as pessoas se relacionam super, tem uma coisa de diversão. Passa 2 meses ali, as pessoas pulam fora, porque vê que no fim das contas não é a piscina de bolinha, a piscina de bolinha é só ruído. É o artefato, ele acaba sendo ruído. No remoto, não precisa. Tem como ter? Tem. Mas o que vale é, de fato, e o que sempre vai ser, acaba sendo muito consistente, é a forma que as pessoas fazem, as atitudes, o que elas efetivamente fazem. Principalmente quando elas são colocadas em situações, que eu diria, de embates, quase que embates éticos, né? Que é a hora que você vai confrontar e validar efetivamente se as pessoas acreditam naqueles valores, né? Que é assim, e aí? Um cliente fez alguma coisa, vamos abrir mão desse cliente porque os nossos valores vão contra esse cliente, ou esse cliente dá muito dinheiro, a gente mantém isso aqui? Sabe? Eu tô colocando uma situação, mas olha,
com certeza todo mundo nessa sala já viveu situações onde se sentiram bem ou mal em um confronto desse. Tipo assim, a hora de validar efetivamente se o que está escrito lá na missão, valores, enfim, né, visão, é efetivo ou não, né? Enfim. E a cultura é feita, né, Bruno, que nem tu falou, de mensagens de tomada de decisão, né? Quando tu toma uma decisão, tu tá fortalecendo aquela cultura, seja ela qual Sim. for. Quando tu passa uma mensagem, tu tá alimentando aquela cultura, seja ela qual for. Então, a cultura também por valores, assim, ou seja, por exemplo, a gente tem 3 itens. Um é os símbolos, que é os artefatos, né? Tudo isso. Outros são os valores mesmo, que são transferidos através dos comportamentos observáveis aí, tomada de decisão, formas de trabalho, e outros são sistemas, que é o jeito que a gente trabalha, quando é que a gente toma a decisão por um sistema, um jeito de trabalhar, tudo isso forma o que é a cultura por valores. Então, assim, ó, isso independente aonde nós vamos estar, se nós estamos trabalhando, isso está em volta. Porque cultura é o jeitão de ser, né? Como eu tenho meu jeitão, o Bruno tem outro, a Bini tem outro, a empresa tem um jeitão de ser dela. E essa é a cultura, é o jeitão. Por isso que é tão difícil muitas vezes de mudar, ela é tão profunda, né? Porque é o jeito de ser daquela empresa, né? Então, acho que a gente tem aí um caminho importantíssimo pela frente de fazer uma cultura ser mais autônoma, mais protagonista, abrindo mais para novas ideias, para construção, para colaboração, aproveitar tudo isso para a gente fazer uma nova cultura de trabalho. Só quero fazer um comentário bem interessante nisso. Tem isso no livro do Falcone, inclusive, que eu acho que a maioria das pessoas conhece muito bem. Ele fala num dos livros que uma mudança cultural leva até 5 anos para acontecer. Ou seja, não é definitivamente algo muito simples né? Exige tempo, no fim das contas, né? Esperar que a gente, de repente, mude 100% a cultura amanhã... Não tem como. Não tem como. Eu vou colocar aqui só um comentário do Renato Souza, da Altos. Ele colocou que penso que crenças, princípios e valores não são negociáveis e não podem mudar a favor do vento, igual biruta de aeroporto. Eu digo assim, Excelente. ó, Renato, que regras a gente pode burlar, mas valores a gente cumpre. Ou a gente internaliza ou não consegue, né? E aí aparece. Pessoal, a gente está aqui às 18h19. 18h19, olha que horário cabalístico. E eu queria convidar o pessoal que está aí com a gente para a gente fazer um fechamento coletivo, tá? Mas, assim, com certeza nós vamos ter que voltar a bater esse papo, né? Trazer aqui o Bruno e a Cris, porque tem mais coisa para a gente destrinchar e dá para ficar uma semana aqui. Então, eu vou compartilhar aqui uma questão que nós gostaríamos que vocês discutissem em um grande grupo e que vocês escolhessem um representante em cada grupo, nós vamos dividi-los em salas, para discutir um pouquinho aqui, essa questão. Que impactos esses novos formatos de trabalho vão trazer para outros contextos, ou seja, sociedade, famílias, enfim. O que mais pode ser impactado por tudo isso que vai mudar na nossa vida no trabalho? E aí a gente vai dar, acho que 15 minutos, né, Cristiano? Nós podemos combinar melhor, mas acho que 15 minutos para que você... Isso. E aí, cada um, só não esqueça de um representante por grupo, depois a gente vai fazer uma rodada bem rápida para vocês colocarem um pouco o que vocês discutiram. Pode ser? Tá tudo tranquilo? Ou cálice para sempre? Não sei se a gente bota a pergunta depois nos grupos também. Acho que vou deixar mais um pouco a pergunta aqui para quem não conseguiu ler. E... Tá? Que impactos esses novos formatos de trabalho vão trazer para outros contextos? Sociedade, família, etc. Então tá, o Cris vai nos ajudar aí a divisão, né, Cris? Tem alguma outra? Isso, eu já fiz a divisão das salas aqui. Alguns grupos serão 5 pessoas, 6 pessoas. É importante que nesse momento agora vocês, se possível, abram suas câmeras para ter um contato mais próximo. Uma troca de olhares, talvez, né, Crismere?
aqui, ou pelo menos o áudio, para poder dialogar com os seus times. E eu vou dar o comando aqui, eu acho que vocês vão ter que só aceitar, dar um join ali, e daí automaticamente vocês vão ir para a sala com seus grupos. E em 15 minutos eu trago de volta todos vocês aqui para esse salão. Combinado? Bom trabalho, então, para vocês. Querendo nem voltar, penso duas vezes antes de falar. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora vou falar. Se você tem boca, aprende a usar. Sei do meu valor e a cotação é dólar. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. O pessoal está voltando, devagarinho, está voltando para a sala. A gente já retoma o debate com todos. Se a música estiver muito alta, é só você ajustar aí no seu computador. Mas é cocaína, porque Deus me fez assim, dona de mim. Deixa a minha... Cris, o som tá... Todos de volta, Sabine. A Cris Ai, vai... tão bom o som. Viu, Cris? Bom te ver também, Inês. A Inês está me mandando um beijo aqui. Um beijo para você também. Bom ver os amigos aí de outros cursos, de workshops que a gente participou no passado. Bem bacana poder ter vocês aqui. Contigo, Sabine. Estava te falando aí que a Cris Mary ficou de fora aí das salas. Não, mas é eu que não entrei. Não fui eu. Não foi culpa dele. Fui eu que não entrei. Não, eu acho que a gente falhou nessa comunicação. Achei que a gente ia ficar de fora, mas tá tudo certo. Eu achei que pudesse ser porque tinha bastante gente no início quando a gente dividiu, né? Então, mas enfim. Mas o Sérgio, que estava lá contigo, Cris, veio aqui para a sala principal e a gente fez um bom debate aqui também, tá? Então eu acabei participando. Perdi essa oportunidade, Cris. Então, assim, qual é a atividade agora? O Cris vai nos ajudar a construir um mural coletivo sobre essas conclusões que a gente tirou em cada grupo. Então, os representantes agora são convidados a falar. A gente vai ter que gerenciar o tempo, né? São 20 para 7, então, se possível, a gente faz, assim, 2, 3 minutos no máximo para cada representante. Pode ser? Então, quem começa? Pode ser. Vamos lá. Oi, gente. Tudo bom? Meu nome é Luciano, sou de São Leopoldo, trabalho lá em Paçu. A gente conversou, né? A gente tem os seguintes pontos aí. Na verdade, a gente vai colocar pontos positivos, né? Na família, ela vai ter um melhor balanceamento entre o profissional e o social, isso mais para frente, ou seja, quando tu tiver readaptado, né? Quando as pessoas estiverem já adaptadas, né? Porque agora é um momento de experimentar, de errar e corrigir, né? Todo aquele processo de aprendizado natural está acontecendo agora. Na parte para empresas, ou seja, né, vai ter grandes benefícios, questões de custo de estrutura, flexibilidade de mão de obra, enfim. Isso vai estar bem, principalmente para a parte administrativa, onde tem mais essa questão de... Né, para a minha área não vai ser muito útil, mas que a parte industrial, né, que eu sou supervisor de produção, então eu tenho que estar no chão de fábrica, mas o benefício que eu vejo que veio rapidamente são as reuniões. As nossas reuniões agora nesse período, né, são via Teams. Isso nos deu uma agilidade nas reuniões, uma objetividade muito maior, né?
Porque quando tu faz a reunião, tu junta dois, aí um se atrasa, aí fica conversando sobre vários outros assuntos, sobre futebol, sobre como foi a pescaria. Então, isso acabou agora, isso é bem mais rápido, quase ninguém se atrasa, porque tu tá no celular no meio da fábrica, entra na reunião e já fala, tu tá no pátio, tu fala, enfim. Esses benefícios são grandes. Eu acho que tem mais prós, né? E vai ter muito mais prós no futuro do que contras, né? Tá? Eu acho que são essas questões. Legal, obrigada, Luciano. Quem mais aí? Vamos para o próximo representante. Posso falar? Fala, Jaque. O impacto em outras áreas, né? E, obviamente, que toda essa alteração de cenário impacta no valor humano, né, no ser humano, tanto na nossa vida pessoal quanto profissional. Nas nossas empresas, sem dúvida alguma, as mudanças estão acontecendo e exigem que aconteça, mesmo que nós tenhamos uma fábrica que grande parte da sua estrutura se mantém no palco fabril, e uma parte muito pequena em home office, o cliente acaba já tendo uma alteração no seu modus operandi, na sua rotina, que vai ter que impactar, e as empresas têm que se adaptar também a essa realidade, né? Mas a gente falou muito da questão dos futurólogos, no sentido de que existem inúmeras orientações de futuro, do que virá, mas a gente sabe muito bem que a gente pode se orientar por tendências, mas as tendências, elas têm que estar preparadas para os fatores externos, né, que podem acontecer a qualquer momento, como o que a gente está vivendo hoje. Então, a opção da prudência e do caminho do meio sempre, né, não radicalizar, não jogar os seus planejamentos estratégicos no lixo, mas adaptar esses planejamentos à sua realidade, à sua rotina, olhando para as pessoas, né, tanto as pessoas dentro dos nossos negócios, quanto as pessoas lá fora. E de que forma, vamos dizer assim, polindo e refinando cada vez mais a nossa forma de comunicação nisso tudo, né? Sem a comunicação, essas conexões não acontecem, nem para fora do negócio e nem para dentro do negócio. Então, eu diria que é a velha frase, não temos caminhos novos, temos um jeito novo de caminhar. Ó, que frase, hein? Bonita, né? Muito bem, Jaque. Obrigada. Quem mais pode falar agora? Eu posso falar? Comigo? Oi? Pode ser, Marcelo? Arlene ou Marcelo? Vamos. Pode ser, por favor, Arlene, por favor. Obrigada. Meu nome é Arlene Lubianca, eu sou um peixe fora d'água nesse contexto. Eu sou gestora de um escritório de arquitetura, mas sou muito ligada, eu sou presidente do Banco de Imobiliários, que é o terceiro setor da Fiergs, então sou muito ligada à Fiergs. O nosso grupo, talvez pela minha influência, tenha discutido a visão arquitetônica, que as casas vão mudar, o modo de viver vai mudar, vai haver uma valorização dos imóveis afastados dos grandes centros urbanos, não são mais aceitáveis imóveis pequenos, aqueles imóveis de 18 metros quadrados, onde a gente só ia dormir. Hoje a casa não recebe mais visitas, recebe o morador. A casa foi feita para o morador. Outro aspecto que nós abordamos é que antigamente nós nos deslocávamos para buscar as mercadorias. Hoje as mercadorias se deslocam e vêm até nós, e isso cria um problema de logística, mas também se abre um espaço nas cidades, porque à medida que 20% ou 30% do tempo será feito em casa, ou cada empresa vai determinar o tempo de trabalho remoto, diminui o número de pessoas circulando durante os horários de pico. Falamos também da mudança, o que houve uma mudança muito grande na vivência dos condomínios, pessoas que viviam em prédios há 10, 15 anos e não sabiam nem o nome do seu vizinho, criaram grandes comunidades de troca e de compra, porque o ser humano necessita de interação, pode viver dentro da sua casa com todo conforto, mas se não houver interação olho no olho e empatia, a sobrevivência fica muito afetada. Basicamente, foram esses tópicos que nós abordamos. Basicamente, né, Arlene?
Muito bom. Obrigada, hein? Acho que agora, então, o Marcelo pode falar. Claro. Bom, eu falo, então, em nome dos meus novos amigos, né? Da Paola, né? Do Renato e da Inês, né? Olha aí, falando em adaptação, falando em ressocialização virtual, né? A gente está falando de amizade, novas amizades, né? A gente traz aí um aprendizado. Eu quase que fiz essa transmissão agora com o meu nenezinho de 3 anos no colo, mas aí acabou que ele fugiu agora, então não deu para trazer essa parte aqui. Ele fugiu agora. Mas o que a gente queria trazer aqui, né, do nosso estudo ali agora, né, nossa conversa, ele foi que os pontos positivos, né, que a gente vai ter aí com esse novo formato de trabalho, né. A gente tem pontos positivos, por exemplo, com a nossa flexibilidade, né, a gente sabendo que cada um entregando, né, as suas tarefas, entregando as suas atividades dentro dos seus prazos, né, a gente consegue organizar melhor nosso dia, né? E o nosso dia pode ser mais organizado no sentido de que a gente pode dar mais atenção para o nosso nenê, para nossa família também em alguns momentos. Tá ele querendo entrar agora no escritório. E aí a nossa família, no caso aqueles que estão mais distantes, como pais, né, primos, amigos, a gente consegue ter mais um tempinho a mais no dia para trocar mais mensagem, para trocar mais, né, essa sociabilidade que a gente está conseguindo conquistar de forma virtual, pelo WhatsApp, pelo, né, Facebook, por todas essas ferramentas que a gente tem hoje em dia, né? Então, alguns lados positivos, né? Aí a gente tem também algumas dificuldades que se teve também, né? No quesito aí de adaptação, né? Vou usar o exemplo do Renato aí, que ele comentou que quando ele começou com esse evento, né, de home office, desde 16 de março, eu acho que é mais tempo que eu até um pouco. A dificuldade de colocar a internet boa na casa e a família também, que usava muitos filhos, a esposa também é professora, então a dificuldade de usar esses dados, né, e aí trocou de empresa, e trocou de novo de empresa, colocou um modem, e aí melhorou. Então a gente acaba tendo que ser os nossos próprios arquitetos, né, para poder se adequar, tanto estrutural, né, ergonomicamente falando, quanto realmente a transição de dados, que é a parte que a gente às vezes não entende, não compreende, a gente tem que ser os nossos próprios TIs, né. A estrutura de home office, então, é uma coisa que foi bastante impactada para muita gente, né? Isso aí também dificulta bastante. Aí tem as terapias, né? Que também foi o exemplo do Renato, né? Que muitas vezes tinha que lavar a louça. Falou, não, esposa, deixa que eu lavo a louça. Não, a esposa disse, não, deixa, eu lavo. Tu tá cansado o dia inteiro de reunião. Não, eu lavo que eu preciso lavar a louça. Eu preciso fazer uma coisa diferente. E aí, então, ela saía, né, do escritório e ela fazia as suas atividades. Então, cada um com a sua terapia, né, que nem a Inês, a Paola comentaram que saem para caminhar e têm as suas saídas, né, para a rua, que são muito importantes para desopilar um pouquinho desse nosso quadradinho que a gente acaba vivendo aqui na frente do computador, né, é muito importante. As dificuldades que se tem também cada um, né, uns que trabalham com vendas, né, em loco, né, que vai até o cliente buscar a venda, fechar negócio, isso aí faz muita falta. Então, no trabalho, no dia a dia, tem uma dificuldade bem grande com isso. Então, muitas vezes são negócios que se fecham olho no olho e às vezes o olho no olho não tem aquele ato de assinar um contrato e acaba que dá tempo para o nosso comprador repensar e refazer, né, as suas avaliações. E acaba que impacta, né, nos resultados de cada um e assim por diante. A gente fala também sobre o tempo que se utiliza para ressocializar, né, por exemplo, a gente conseguindo atuar nas nossas atividades de forma mais dinâmica, né, conseguindo entregar ela antes do tempo, a gente consegue fazer o nosso horário, né. Quem se adapta melhor ao longo da manhã, para trabalhar ao longo da manhã, tem um lado positivo, consegue acordar mais cedo, né? Consegue fazer, por exemplo, em vez de iniciar às 8, inicia às 6, que rende mais, e consegue no finalzinho da tarde, por exemplo, curtir a família, curtir o filho, o marido, a esposa e assim por diante, né? Consegue ressocializar dentro de uma melhor performance pessoal, né? Então a gente falou mais sobre os lados positivos de cada uma das nossas, do lado positivo, na verdade, desse novo tipo de trabalho, né? Nesse sentido. Aqui eu fecho a minha palavra. Muito bem, Marcelo, um monte de coisa. Agora deixa eu te dar uma dica, tu não sabe esfregar um box no banheiro desestressa, que é uma maravilha, viu? Pode tentar. Bem bom nisso. Boa dica, Vou obrigado. dar uma live de dicas de estressadores. Pra em casa. Eu fabrico um produto que limpa muito bem box. Nossa, bota aí no chat. Para da propaganda aí, Nilton. Manda pra cá, Nilton. Bota aí pra nós. Já bota com teleentrega o
link já Todas as completa. manchas, todo o calcário fica brilhando. Maravilhoso. Coloca lá no chat. Quem mais aí? Quem mais vai falar? Pode ser eu, o Adão? Ok. Conversamos então eu e a Clarice ali, a gente abordou os aspectos mais a nível do trabalho mesmo, né? Falando que a gente deve buscar novas adaptações de comunicação, porque presencialmente, se eu preciso falar com alguém, eu dou uma corridinha ali, saio da minha sala, vou em outra, encontro a pessoa, resolvo o problema e volto. E estando um pouco mais distante, eu vou precisar que ela esteja apta a atender, né? Ou eu esteja apto a atender ela, quando ela precisa também, numa chamada mesmo, né? E também a nível de essa questão de horários, assim, a gente acredita que vai alterar bastante, que vai ser mais relacionado à objetividade do que você entrega, de como você entrega, do que quanto tempo você gastou fazendo aquilo, porque o tempo não está mais sendo tão controlado, porque você não está ali naquele local onde você bateu o ponto, né? E externamente ao trabalho, de fato, falando mais da sociedade, a gente acredita que vai mudar bastante, como já foi mencionado, a relação com a nossa casa. Antes a casa era um ambiente de lazer apenas, a gente agora vai se relacionar com ela durante o nosso trabalho também, né? Então pode ser que sim, a gente busque novos rumos, novos ares e com uma boa conexão fuja dos grandes centros para evitar, entre aspas, essa correria ou esse estresse que tem o grande centro, que ele gera, né? Você morar ali. Então talvez você possa trabalhar de um lugar mais sossegado, de uma casa mais confortável, e tudo mais, e a relação dentro de casa com quem convive com a gente. Seja o nível familiar que tiver, a relação dos filhos com os pais, eu acredito que vai ser bastante impactada, porque antes os filhos enxergavam os pais em casa quando eles não estavam trabalhando. Ou seja, eles estavam disponíveis para os filhos. Era, papai, agora tu é meu, nós vamos brincar, né? Principalmente com crianças mais novas e tal. Agora ele já vai haver um momento de compreensão e tudo mais, mas vai chegar um desenvolvimento dessa interação, de os filhos vão compreender que os pais estão em casa, mas também estão trabalhando, não estão tão disponíveis. As outras relações familiares, o que era exclusividade de alguns ou de outros dentro de casa, não vai mais poder ser, porque o tempo vai mudar muito e vai acabar se adaptando nesse sentido, assim. Essas relações vão mudar dentro de tudo que a gente faz dentro de casa, porque a gente vai acabar ficando muito mais tempo dentro de casa e não totalmente livre dos afazeres, muito pelo contrário, com os nossos afazeres. Vai acumular, né? Vai misturar. Eu vou perguntar aqui para o Bruno e para a Cris se está tranquilo a gente continuar. Porque eu sei que a Cris pelo menos tem um compromisso, mas aí a gente continua aqui. Daí tu não sinaliza, Cris? Às 19 eu saio daí, tá? Daí tu nos dá um tchau, hein? Não sai assim de fininho. Sim. Eu peço um tempo e dou tchau. Olha, vou ficar Pegar ligada. um trânsito ali para ir para a próxima. Tem um trânsito para chegar até lá, né? Boa. Quem mais agora, então? Eu tenho. Obrigada aí, Adão, que falou. Eu também quero contribuir, viu? Vamos lá, Marcel, fala aí. Então, o nosso grupo ali também falou muitos dos assuntos já abordados, obviamente, né? Mas a gente acho que se apegou também só nas questões positivas, assim, no Visão. Mas eu acho que a gente comentou, assim, que entendeu-se um pouco de empatia maior nas coisas. O patrão deu valor para o empregado e o empregado soube dar valor para a estrutura e do patrão. Acho que se criou uma sintonia, talvez, melhor nessa situação entre emprego, trabalhador e tudo mais. Porque se nós falamos sobre a valorização da estrutura do negócio, acho que estar em casa a gente perde algum conforto, ganha outro, mas consegue também olhar que a empresa ela também tem estruturas e responsabilidades e regras na qual talvez o empregado ou nós mesmos também damos valor. A gente citou muito que isso é um exemplo que os EPIs, né, que são tão discutidos e tão insistentes que a gente tem que fazer o funcionário usar o EPI, insistir. Eu acho que se inverteu o valor, eu muito vejo as pessoas pedindo os EPIs agora por uma necessidade de usar máscara, então começou a se observar que realmente tem que cuidar da saúde, né? E esse cuidado a gente tentou resumir um pouco assim que talvez entenda que pensar no coletivo vai aumentar o senso de responsabilidade das pessoas por estar mais em casa, individualizado, e entender que precisam dos outros também para dar sequência nos seus trabalhos.
Diferente de estar no ambiente e bater aquele bate-papo, como alguns colegas comentaram aqui, ou deixar para o outro fazer, ou se esconder num cantinho. Não, a tarefa está ali, ela tem que ser entregue. Então, eu acho que é um sentido que o senso de responsabilidade foi o nosso foco de conversa, que acho que vai fazer uma transformação. Não só no âmbito profissional, como familiar, que a gente citou aqui um exemplo de lavar a louça, do marido olhar mais para a mulher também na situação, nossa, as crianças estão numa bagunça, eu preciso dar uma atenção, se não for agora, naquele momento, mas então fazer uma outra compensação. Por outro lado, a gente viu também que nós perdemos a noção do tempo, tá? Na relação que parece que faz 1 ano já que a gente está passando por essa pandemia, a gente não consegue mais, a gente teve que se adaptar tão rápido por tantas coisas que às vezes a gente está dizendo, não, no ano passado, ano passado faz 2, 3 meses atrás, assim, então a noção do tempo a gente perdeu. E isso a gente entendeu que também é um desafio para o líder manter a equipe ativa para os próximos anos, porque nós estamos falando agora em novidade, a gente teve que correr para casa por um risco de morrer, né, tanto que o susto foi esse, então a gente teve que se adaptar por uma urgência de vida, né, e não por, agora de resolver uma lei que todo mundo vai ter que trabalhar em casa. Só porque tem que trabalhar em casa. Não, a gente foi correndo para casa porque poderia morrer. Então, e depois, como é que nós vamos fazer a manutenção? A gente brincou assim, todo dia vai ter que abrir uma videoconferência dessa. E aí, galera, tudo bem? Vamos lá. Não, não vai ser assim. Então, como fazer essa manutenção é um desafio que é, né, uma pergunta que fica feita dentro da pergunta que vocês fizeram, né? Mas o senso de responsabilidade a gente ainda acredita que vai aumentar nas pessoas ao coletivo, pensar na comunidade, na sociedade, além de somente do trabalho. Essa é a nossa discussão. Valeu, Marcelo. Eu vou chamar a Renata agora para ela falar, que ela está me sinalizando aqui no chat. Pode ser, Renata? Tudo bem? Estou com uma participante especial aqui, a dona Sofia. Né, filha? A gente estava louco para conhecer ela. Essa é a dona Sofia, então. Linda! Fala aí, Sofia. Então, vai ali um pouquinho, pai. Então. Não gostou. Ela queria ficar. Esse é o novo home office, né? Familiar. Ambiente Se quiser, familiar. eu assumo, sem problemas. Então, obrigada, Jones. Não, mas dá para seguir. Então, o nosso grupo ali é o Jones e a Sabine, a gente compartilhou, né, 4 pontos principais a gente fechou, assim. O primeiro deles é a disciplina, né, do profissional trabalhando em casa e a dificuldade, muitas vezes, de manter um trabalho dentro do horário, né? Então, algumas pessoas se perdem no almoço ou se perdem no horário e trabalham além, e o quanto isso pode prejudicar também, né, a sua saúde, né, em função da alimentação, as pausas e também o ambiente familiar como um todo, né, quando veja é 7, 8 horas da noite e segue no trabalho, né. Então, esse primeiro ponto, assim, deste cuidado da jornada, né. O segundo ponto que para mim, acho que é um dos principais, né? Se o home office serve para todos ou se serve para todas as posições. A gente discutiu e a gente entende que não é o caso de posição ou atividade, óbvio que faz parte, mas é uma avaliação do indivíduo como um todo, né? Então, o home office serve para aquela pessoa, né? Para aquela atividade, para aquela realidade familiar, para aquela realidade em contexto geral, né, do profissional. Agora um fundo especial mais forte. Eu acho que tu tá com o coraçãozinho apertado aí, né, Renata? Pobrezinho. É que agora ela foi para troca de fralda. Tu quer que o Jones assuma aí, Renata? Sim, pode continuar, Jones, por favor. Só pergunto por causa da neném aí. Não, beleza. A gente já tinha combinado que isso poderia acontecer, tá? Boa noite, pessoal. Então, a gente comentou basicamente 4 itens, tá? A Renata já falou 2. O terceiro item tem a ver com o segundo, que é assim, muitas pessoas não vão conseguir produzir realmente o que deveria produzir, né, em home office, tá? E nisso, o que acontece? Hoje a gente fez essa pesquisa, né? Vocês colocaram, né? Tem a pesquisa ali. Você recomenda home office? Sim ou não e tal, né?
Outra coisa, a gente falar de home office hoje, no momento onde está a Covid, se a gente fizer essa mesma abordagem daqui a uns 6 meses, daqui 4 meses ou 1 ano, quando já não tem mais resquício nenhum, se Deus quiser, desse problema que a gente está agora, é bem provável que, em nosso entendimento, ou no meu principalmente, que a resposta seja um pouco diferente. Tá? A gente sabe que vai ter várias mudanças, e eu concordo com o que os colegas já falaram, mudança no transporte, mudança da forma de lidar com as reuniões e etc. Só que tem muita gente que faz hoje por falta de opção, né? Ou vai fazer home office, ou então vai pegar metrô lotado, vai pegar ônibus cheio, e isso aí é uma situação que deixa muita gente desconfortável e muita gente com medo, né? Então, é bem provável que quando chega essa retomada das atividades, esse novo normal, que venha se buscar assim, uma conversa dos profissionais, né, junto com os seus líderes, junto com as diretrizes da empresa, para entender e traçar qual que é o perfil da pessoa que realmente tem condições e para encontrar um ponto de equilíbrio, né, porque todo mundo sabe também que tem muito menos gasto a gente fazendo home office, né, pelo menos pelo que eu entendi das pessoas que estão aqui, do que a gente indo todo dia, 2 horas de trânsito aqui. Eu estou a 18 quilômetros da empresa, em São Paulo. Num dia normal é 1h30, né, de trânsito para ir, outra hora, 1h30 de trânsito para voltar. Então, a economia de tempo, a economia de dinheiro, há outras perspectivas, né? Mas é bem provável que daqui a 6 meses, muita coisa, o pessoal vai querer voltar para o escritório também, porque não tem um ambiente legal para trabalhar em casa. Então, esse aí é tipo um resumão do que a gente abordou, pessoal. Muito bem. Cris Mary, você quer Eu falar? estava escrevendo aqui para vocês. Pessoal, eu vou ter que sair, mas eu tenho uma outra reunião colada agora às 19h. Eu quero agradecer muito aí a participação de vocês, a audiência, o tempo que vocês dispuseram aí de estar conosco, né? A gente sabe que o tempo é muito precioso. Quando a gente dá um tempo para alguma pessoa, tem que ser bastante significativo. Obrigada, Iel, por toda a equipe, que a gente sabe que atrás dessa telinha tem muita gente trabalhando, antes, durante e depois, né? Bini, agradecida aí por ter me chamado e eu ter vivido essa experiência com vocês. Bruno, foi maravilhoso bater papo contigo novamente hoje aqui na tela, né? E as pessoas queridas que estão aí, e eu desejo que a gente tenha muito, muito sucesso com essa nova modalidade. E com certeza o aprendizado vai ser eterno. Beijo para todos. Beijo, Cris. Muito, muito obrigada de novo pela tua parceria, tá? Tudo de Joia, bom. continuem, tá bem gostoso, é uma pena eu ter que sair. Depois a gente te manda o mural. Quero. Então tá. O Bruno fica com a gente, Bruno? Tá, beleza. Eu vi aí o Bruno levantando os dedões. Sim! Joia. Teu gatinho tá aí ainda, não? Já saiu. Tá ali dormindo, os dois ali, já apagaram agora. Meu filho tá dormindo, tá todo mundo dormindo agora. Maravilha. Então a gente pode tocar aqui. Pessoal, quem é o próximo? Quem vai nos ajudar a entender melhor os impactos? Ninguém? Todos falaram? Acho que falta alguns grupos, né? Não? Reduziu bastante pessoas também. Tá metade agora. Não quero deixar ninguém de fora. Então, vou fazer mais uma vez a pergunta. Tem mais alguém que gostaria de compartilhar? Acho que não. Então, vamos chamar o Cristiano para ver se a obra de arte dele está pronta, Cris. Obra de arte, adorei, hein? Claro, é uma obra de arte. Foi promovido, Cris. Então, turma, eu fui ouvindo vocês e colando post-its do que aconteceu, das conversas que a gente teve, joguei aqui no Miro, tá? E esse material, então, a gente vai poder compartilhar com vocês depois. Eu vou fazer uma imagem disso aqui, a gente manda para todos vocês que participaram, tá? Então, cada cor aqui de post-it é de um grupo que falou, de um representante do grupo, né? Então, aqui fica esse resumo aí
Maravilhoso, é incrível. Dos debates de vocês, né? Foi falado de equilíbrio, analisar os cenários, facilidade para conciliar vida pessoal com profissional. Adorei esse aqui, ó. Lavar a louça virou terapia. Bem isso. Muitos grupos falaram sobre divisão de tarefas com a família e na necessidade de fazer esses consensos, né, essas combinações. Eu fiquei num grupo aqui com o Sérgio só podia escrever e a gente debateu exatamente essas coisas que vieram à tona aqui nos grupos de vocês, né? Essa coisa da arquitetura que um dos grupos trouxe, fuga dos grandes centros também, isso vai possibilitar mais tempo para a família, mas também essa lógica da disciplina e os cuidados para a gente não perder a noção do tempo. Enfim, vai ficar esse resumo aqui para vocês, tá, turma? Que a gente fez aqui no Miro. Em outros momentos, em outras dinâmicas, em outras atividades, a gente vai convidar vocês para a gente fazer coletivamente esse trabalho aqui no Miro, para que todo mundo possa trazer suas ideias, insights também. E aqui é um pouquinho do que surgiu ali, os primeiros comentários que surgiram no chat, nas primeiras conversas. A gente também encaminha esse material todo aqui para vocês, com todas essas informações. Lembrando que, eu vou descompartilhar aqui agora a tela, que se alguém quiser salvar tudo que rolou no chat, é só ir ali no chat, e do lado da palavrinha file, arquivo, tem salvar chat. Eu acho que vocês conseguem fazer isso aí, podem ficar também com esse conteúdo que foi gerado aqui nesse espaço. Ok, Sabine? Cris, ficou muito show, muito show. Tô louca para olhar agora com detalhes. Acho que a gente tem como colocar aqui no chat, ou a gente também pode passar por e-mail depois o link para acessar. Eu vou salvar depois a imagem e a gente manda por e-mail pro pessoal daí. A gente manda depois, então. Gostaram, galera? Trabalho de vocês, muito legal. Pessoal, eu quero agradecer demais vocês, né? Todo mundo que compareceu aqui, vocês que estão aqui com a gente até agora. Em especial, né, o Bruno e a Cris já saiu, mas eu quero agradecer muito o Bruno. Depois eu quero que ele dê um tchau também para vocês e comente bem rapidinho aqui esse nosso fechamento. E quero já convidar vocês também para o dia 30, nós vamos ter um bate-papo parecido com esse, mas sobre mercado digital para pequenas e médias empresas. Vai estar aqui o gestor de e-commerce da Miolo e o nosso gestor de relações com o mercado aqui do Sistema Fiergs, para a gente também tentar entender. Nós vamos fazer um grupo para a gente tirar dúvidas. Eu acho que vai ser bem bacana. Acho não, tenho certeza. Estão todos convidados. Eu peço para a Paola colocar aí, eu vou pedir mais uma gentileza, se for possível, só entrar no link da pesquisa para a gente ver se vocês curtiram, o que pode melhorar, para nos ajudarem, tá? E é bem rapidinho, são pouquíssimas perguntas já para não abusar de vocês. Tá aí o link, a Paola colocou. E se vocês pudessem entrar, tá no Google Docs, bem tranquilo, só para que a gente saiba direcionar melhor agora daqui para frente. E, Bruno, quer dar um tchauzinho aí para nós especial? Sim, claro. Poxa, prazerzão tá aqui. Foi bem divertido, gostei pra caramba dessa última dinâmica, porque a gente estava até discutindo ela, né, antes, né, a gente falou, poxa, será que a gente colocar essa coisa de sociedade, de tal, não vai ser uma coisa muito para além da conversa? E foi muito interessante que acho que é uma realidade tão presente, todo mundo aqui fala tanto sobre isso, né, que eu acho que, tem muita concepção, né? Muita compartilhar, assim, e eu acho isso fantástico. Foi muito bom, foi muito legal mesmo. Surpreendeu, assim, em vários aspectos. Mas agradecer vocês, agradecer o pessoal que participou, agradecer o Yel pelo convite. Foi realmente um prazerzão estar aqui, poder compartilhar um pouquinho só da minha vivência, mas tenho certeza que se deixar mais tempo aqui, eu vou aprender mais do que compartilhar qualquer coisa aqui. Obrigado mesmo, gente. De coração. A galera adorou também, tá? Depois a gente divide com vocês. E nós vamos ter o link da gravação aqui do evento. Muito obrigada de novo para todo mundo. Bom descanso. Cuidado com o trânsito agora, né? Na saída. E fica a dica do produto no Newton, que já saiu aí para esfregar um box, que é bem legal também. Então, um super beijo para vocês todos, tá? Obrigadão mesmo. Obrigada aí aos meus colegas também por me ajudarem. Um abraço, obrigado. Parabéns aí pelo evento, pessoal. Um abraço. Valeu. Boa semana aí.